Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí em nosso canal. Hoje é a lição número 11. Olha, nós estamos chegando nos momentos finais do ano e graças a Deus estamos aqui vivos, Deus tem nos abençoado. Minha gratidão para vocês todos que têm participado, estão inscritos no nosso canal. Deus vos abençoe. Aqui o professor Ronald falando. Sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Amém? Vamos lá, então, lição 11, a plenitude do Espírito Santo. Que lição maravilhosa essa nossa lição do dia de hoje. Nosso texto áureo, né, hoje está aqui em Efésios 5:18, onde diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. E a nossa verdade aplicada diz: sermos cheios do Espírito Santo, afeta como nós comportamos em todas as áreas de nossa vida. Tá? Então, a pessoa do Espírito Santo em nós, tá? Vivendo em nós, isso afeta, tá? Os nossos âmbitos. 3 objetivos: discorrer acerca da prática dos valores cristãos, ensinar sobre o propósito divino para nossas vidas e explicar o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Texto de referência, Efésios 5, versículos 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16. Você lê aí em casa tranquilamente, tá? E eu vou prosseguir aqui na lição. A introdução diz assim: o capítulo 5 de Efésios traz uma continuação do estilo de conduta cristã no capítulo 4. Então, você assiste, se você não assistiu, assiste a lição anterior, tá? Isso aqui é uma continuação. Imitando a Deus como filhos amados. Então, Jesus, nosso supremo modelo. Depois, segundo ponto, despojando-nos do velho homem e andando como filhos da luz. Bom, imitando Deus como filhos amados. Paulo nos conscientiza acerca da importância de incorporar em nossas vidas os valores transcendentais da nova vida, né? Então, é interessante quando uma criança, né, ele olha para o pai e quer imitar, né, quer fazer, né, igual ao pai, né? Então, aqui nós vamos pensar um pouquinho, né, sobre essa questão, né, ter uma consciência, tá? Que nós somos filhos, ter uma consciência que nós agora pertencemos, né, a uma nova família em Cristo Jesus, tá? E como nós podemos incorporar em nossas vidas os valores. Antes nós tínhamos um tipo de valor. Hoje, quais os valores que temos como cristãos? Vamos pensar nisso. Então, Jesus, nosso supremo modelo. Efésios 5, 1 e 2 disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, vamos entender como eu estou interpretando meu Deus, meu Pai, né? Como estou interpretando? Tá? Esse é um ponto que a gente deve pensar, tá? Como você interpreta Deus? Como você conhece Deus? Qual vou dizer assim, tua dimensão, tá, de você conhecer o Pai, tá? Como você conhecer? Tá? Porque isso vai afetar teu relacionamento com Ele, tá? Porque se a pessoa olha Deus Pai, né, como alguém que está irado com ele, né, e com chicote na mão, pronto para castigar, pronto para lançar lá no fogo do inferno, ele tem medo de chegar ao Pai. Então, como você interpreta? Agora, vamos entender com o modelo de Jesus, né, porque o texto disse como também Cristo nos amou, né? E andar em amor como também Cristo nos amou. Então, como o Filho Jesus imitou Deus Pai? Tá? A ponto de se entregar, né? Morrer na cruz. Então, quando nós pensamos nesse relacionamento pai-filho, Deus, né?
nós vemos Jesus. Jesus é nosso modelo para que nós possamos imitar. Então, Jesus, né, ele, seu relacionamento com Deus, tá, é de plena dependência dele. Jesus, ele nos mostra que ele acredita piamente naquilo que Deus fala. E essa é uma relação muito importante, aliás, é a essência da relação com Deus, é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então, Jesus, ele crê piamente, tá, que Deus fala a verdade. E a motivação, tá, a motivação que leva Jesus a acreditar no Pai dessa forma é o amor. Então, como é que o Filho Jesus imita Deus Pai a ponto de se entregar, morrer na cruz? Com a força do amor. Ele ama o Pai. Ele está disposto a fazer toda a vontade do Pai. Acredita que o Pai vai cumprir a sua palavra. Porque o Pai disse acerca do Filho, né? Pedro falando, né, que está escrito: não deixarás a minha alma na sepultura, né? Não deixarás eu morto na sepultura. Então, Jesus está disposto a morrer na cruz, tá? Porque ele sabe que o Pai é fiel, ele acredita piamente, tá, que ele vai ressuscitar, que a morte não vai ter poder sobre ele, porque está escrito, é a palavra que tem mais poder que a morte. Então, como é que você vai se relacionar com Deus como filho? Crendo nele. Com que força? Com a força do amor. A motivação, tá? A maior força que existe no universo é a força do amor. Despojando-nos do velho homem, né? E toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós. Olha só que palavra, hein? Nem sequer se nomeie entre vós. Como convém a santos. Nem conversações torpe, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrizes, ou seja, palavras também que não edificam, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Meu irmão, minha irmã, perceba aqui uma coisa importante. Ele está falando repetidas vezes de palavras. Nomear, né? Conversar, palavras vãs, chocarris, tudo são linguagem. Então, uma coisa importante para que você perceba em você, você pense, tá, em você, tá? Não nos outros. Nos outros é fácil observar às vezes, né? Mas observar que palavras negativas você usa, tá? E escolhe então agora não falar elas. Ok? Então, você pode fazer uma relação de palavras negativas. Não estou falando palavrão, não é palavra, esses palavrões, não. Tá? Talvez tudo bem se fala, ok? Mas nosso objetivo aqui é palavras que não edificam. Tá? Palavras impuras, tá? Cheias de malícia. Então, que tipo de palavras você fala que não estão edificando? Anota e decida não falar. Por quê? Porque a mudança em tua linguagem vai provocar mudança em teu caráter. Perceba isso, por favor, tá? Decida-se fazer uma limpeza na tua linguagem. O apóstolo Paulo disse: não é conveniente estas palavras. Antes haja ações de graças, ok? Bom, andando como filhos da luz. Pois outrora, né, anteriormente, no passado, né, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha o que Paulo está dizendo. Antes vocês eram trevas. Então, tenha consciência, está dizendo Paulo. Acorda, por favor. Se olha no espelho, tá? Para você e diga: eu era, tá? Era trevas. Eu andava
em trevas, mas agora eu sou luz. Tá vendo? Tá? E muito importante que você entenda, porque isso é tua identidade agora. Então, qual a tua identidade? Quem você é? Quando você se olha no espelho, quem você é? E esta é uma palavra de confissão de fé. Diz que com o coração cremos e com a boca fazemos confissão. Tá? Então, eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer, não, eu sou luz. Tá? Eu sou luz. Eu era trevas, agora eu sou luz. Afinal de contas, Jesus disse em Mateus 5,14, olhando para os seus discípulos, vós sois luz. Acredita nisso. Receba isso. Você é luz. Amém? Vivendo nova vida com sabedoria. Devemos viver com sabedoria e sensatez. Devemos ter consciência de quem somos agora e devemos procurar conhecer a verdade de Deus. Vivendo uma nova vida com sabedoria, andemos congruente com o que somos, tá? Aqui eu coloquei uma imagem, né, um grupo de galinhas, né, e uma águia, tá? Diz a história que certa vez uma criança, um adolescente, né, ele foi e pegou, né, um ovo do ninho de uma águia e levou para que ela chocasse, né, ou fosse chocada pela galinha. Tá? E quando o pintinho nasceu, né, esse pintinho ele conviveu com seus irmãos franguinhos. Então ele se comportava como a mamãe galinha, tudo que a mamãe galinha fazia, ele fazia. Né? Então a mamãe galinha, ele ciscava o chão, ele ciscava o chão. A mamãe galinha bicava no chão, ele bicava no chão. A mamãe galinha comia minhocas, ele também comia minhocas, e ele foi crescendo. Então a mamãe galinha, o máximo que ele dava um pulo, né, era no puleiro, onde ele dormia, né? Onde ela dormia junto com os demais irmãos. Só que um dia esse pintinho, tá? Que era um pintinho de águia, mas ele não sabia. Um dia ele viu uma águia voando. E essa águia pousou perto, numa árvore. E ele começou a olhar para a águia, olhar para si mesmo, olhar para a águia, olhar para si mesmo, começou a se comparar. E começou a perceber que ele não era uma galinha, ele não era um frango. Tá? Ele começou a perceber as características dele, né? Era uma águia. Então, quando aquela águia levanta, abre suas asas e sai voando e conquistando as alturas, aquele franguinho, tá, de águia, né? Agora ele se atreve, tá, a abrir as asas e voar. E assim ele domina, conquista uma nova dimensão de vida. O que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer, tá, que você deve olhar para Jesus e reconhecer quem você é em Cristo Jesus. Então, devemos viver com sabedoria e sensatez. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, ele nos concede a sabedoria para discernir o que é agradável. Tá? Então, diz assim o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, vede prudentemente como andais. Né? Você está andando como um franguinho de galinha ou você está agindo como águia? Como você está andando? Tá? Quem é teu modelo que você está seguindo? Tá? Que tipo de vida você está modelando? Agora, disse aqui que uma coisa muito sábia é remir o tempo. Todos têm 24 horas no dia. Todos têm. O homem mais rico do planeta tem 24 horas e o homem mais pobre, mais miserável, tem 24 horas. A diferença está em como, tá, a pessoa, né, valoriza seu tempo. Quais são as prioridades que você tem na vida? Tá? Eu vou dizer para você, né, priorize as prioridades.
agende as prioridades, tá? Não somente valorize uma agenda por rotina, tá? Siga as suas prioridades que têm relação com tua missão de existência, ok? Então, não agende simplesmente as prioridades, mas priorize, né, a sua missão de vida. Devemos ter consciência de quem somos agora. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-vos. Então, a minha consciência, né, como cristão, né, me diz, tá, que eu devo ter uma nova forma de vida. A dimensão, né, dos meus pensamentos, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, né, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Tá? Ou seja, mais uma vez, né, eu estou como a águia, tá, lá em cima, tá, percebendo, tendo uma visão ampla, né, desse mundo, dessa vida, ou estou ciscando o chão, né? Ou estou no nível de baixo. Tá? Qual é o nível que estou vivendo? No nível terreno ou conquistando as alturas? Né? Efésios capítulo 1, né, e Efésios capítulo 2, 6, depois 1 e 22, diz que quando Cristo ressuscitou, Ele nos fez assentar, Deus nos fez assentar em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, à destra de Deus Pai, em Cristo Jesus. Ou seja, Ele está dizendo que nossa dimensão é superior. Então, pensa, tá, de uma forma, tá, superior. Pensa nas coisas que são de cima. Tá? Isso vai modificar tua forma de viver. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Né? Devemos procurar conhecer a verdade de Deus. O que está dizendo quando diz procurar e compreender? Procurar compreender. Olha só. Está dizendo, seja diligente nisso. Né? Reúna informações necessárias para você agir piedosamente. Tá? Faça o possível para compreender qual é a vontade do Senhor. O que o Senhor valoriza, o que Deus valoriza, o que Ele ama. É isso que eu vou valorizar, é isso que eu vou amar, porque aquilo que eu amo me direciona. Então, a questão aqui não é conhecer tudo, mas agir conforme tudo o que já se sabe. A diferença entre um vencedor e um perdedor não é a quantidade de conhecimento simplesmente, mas sim se a pessoa está agindo conforme o que já sabe, ok? Uma vida cheia do Espírito Santo, diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo e os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo? Uma vida cheia do Espírito Santo, então os cristãos devem ter consciência que o Espírito Santo habita nele. O cristão deve ter consciência que o Espírito Santo habita nele. A que ponto, de 0 a 10, a que ponto eu tenho consciência que o Espírito Santo está em mim? Tá? Isso é uma pergunta para você se responder, né? A qual nível de consciência você tem? Enchei-os do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja só, o Espírito Santo é uma pessoa, né? O Espírito Santo não é um líquido. Tá? Quando se embriaga, não você embriagueis com vinho, a comparação não é de líquido, tá? Agora meu copo não está muito cheio. Então, esse aqui é um objeto, uma substância, simplesmente. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é uma pessoa, tá? Quando uma pessoa chega na tua casa, você não tem um pedaço dela, você tem toda ela. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando diz aqui, enchei-vos do Espírito Santo, está dizendo, permita-se, tá? Dominar por ele, dirigir por ele, capacitar pela pessoa do Espírito Santo. Quando a pessoa fica embriagada, né, ela é dominada pela bebida. Né? Seu cérebro fica dominado pela bebida.
Agora, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos sóbrios, tá? Mas dominados pelo Espírito Santo, ok? Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, né, por ser uma ordem. Segundo, por ser uma questão de sobrevivência. Né? Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero que diz, né, como o cristão pode viver, né? Aliás, ele faz a comparação, né? Como um cristão pode viver sem conhecer a palavra, né? E como um peixe pode viver fora d'água. Lutero faz nos pensar, né? Será que é possível um peixe viver fora d'água? Ele se referindo à palavra de Deus. Sem ler a palavra de Deus, ele disse impossível. Então o cristão também não pode ficar sem ler a palavra. E essa frase de Lutero podemos adequar para o Espírito Santo, tá? Como que eu posso viver, né, sem me relacionar com o Espírito Santo? É uma questão de sobrevivência. É o Espírito que produz vida em nós. Tá? Então, se você quer desfrutar mais de Deus, aprenda a valorizar a presença do Espírito Santo e se relacionar com Ele. Os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, disse assim, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, né? Aí ele vai seguir, né, uma série de conselhos, né, a respeito da palavra, tá? Então, que tipo, agora vamos pontuar nisso, né? Que tipo de palavras você está falando? Lembra que nós falamos anteriormente que Paulo disse para retirar as palavras negativas, né? E agora aqui em Efésios 5, né, versículo 19, a seguir, tá? Eu não coloquei tudo, né? Mas eu vou ler aqui, diz assim, muito bem, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, então está dizendo, percebam, né, no lugar de falar palavras negativas, eu vou louvar ao Senhor, eu vou cantar salmos. Então, mais uma vez a questão, observe que palavras positivas você usa e escolha, decida falar elas. Enfatize, tá? Essas palavras de adoração, de louvor. Quando fala de salmos, está falando da palavra de Deus. Que tal você ler a palavra e usar a linguagem bíblica para você edificar as pessoas? Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre de se lembrar. A mudança em tua linguagem vai provocar mudança em tua vida. Vai provocar mudança no ambiente em que você está. Vai provocar mudança em teu mundo. Amém? Então, Deus vos abençoe. Nós falamos, discorremos, né, acerca da prática dos valores cristãos, ensinamos sobre o propósito divino para nossas vidas e explicamos o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Deus vos abençoe, meus irmãos, uma boa EBD, tá? E se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, deixe seu like, tá? E compartilhe. Se quiser comentar, pode comentar. Seja bem-vindo. E eu convido você também a fazer o curso de Teologia Bacharel ou Médio à Distância. Amém? As aulas são feitas ao vivo. Deus vos abençoe. Uma boa EBD, bom final de semana para todos vocês. A paz do Senhor.